Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos começar com uma boa notícia. O preço do café caiu para o consumidor brasileiro, segundo o IPCA 15. E essa é a primeira queda desde dezembro de 2023. O preço do café caiu 0,36% em julho. Essa é a primeira queda em cerca de 1 ano e meio, segundo a prévia da inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo 15, conhecido como IPCA 15. A última queda no preço do café havia sido registrada em dezembro de 2023. Depois foram 18 subidas consecutivas. O levantamento foi divulgado pelo IBGE. A tendência de queda no preço do café para o consumidor já havia sido registrada no Índice de Preço ao Consumidor na semana passada. Em junho, o preço médio do quilo do café tradicional no país atingiu R$ 66,70, segundo a Associação Brasileira de Café. Há um ano, esse valor era de R$ 35,17. A tendência é que os preços continuem em queda por causa do avanço da safra. Existe também incertezas por causa da tarifação de 50% do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, imposta aos produtos brasileiros que entra em vigor no dia 1º de agosto. A taxa poderia reduzir ainda mais o preço do café no Brasil, mas o setor ainda espera o resultado das negociações. Os Estados Unidos compram 16% do café exportado pelo Brasil e são o maior cliente do produto nacional no mundo. Além disso, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil diz que países como China, Índia, Indonésia e Austrália podem absorver parte da produção, pois são grandes consumidores e já compram café brasileiro. Mas por outro lado, a má notícia é que a conta de luz vai ficar mais cara. Vamos ver os detalhes na reportagem. A conta de luz dos brasileiros deve aumentar em agosto. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, sinalizou bandeira vermelha nível 2. O motivo disso é o baixo nível de chuva que afeta o Brasil e diminui o reservatório das hidrelétricas. Assim, as termoelétricas, que é uma energia mais cara, deverão ser utilizadas. O sistema de cores da ANEEL sinaliza as condições de geração de energia. Se chove pouco e as hidrelétricas geram menos, é preciso acionar usinas termoelétricas que são mais caras. A bandeira vermelha patamar 2 é o nível mais baixo que pode ser atingido, e com isso, quem sofre é os brasileiros. Isso significa que as contas de energia elétrica terão um adicional de R$ 7,87 para cada 100 kWh consumidos. Olha, e desde o início do ano, o uso de celulares está proibido nas escolas. Mas será que na prática os alunos estão prestando mais atenção nas aulas? Bom, a repórter Elisa Lorini ouviu educadores sobre o tema e vai trazer mais informações. Desde o início do ano letivo de 2025, as escolas do Brasil começaram a seguir a lei federal que proíbe o uso de celulares dentro da sala de aula. O maior objetivo é garantir que os alunos tenham mais foco para o aprendizado e, principalmente, que haja maior interação dos estudantes com os professores e com os próprios colegas. Antes, aqueles estudantes que ficavam só nos joguinhos, nas redes sociais, nos aplicativos, hoje eles interagem entre eles. Então, nós temos, principalmente, horário de almoço, nós temos várias atividades esportivas, atividades culturais. Então, eles se envolvem nesses clubes, temos salas de descanso, onde eles podem estar dormindo no período do almoço, lendo livro, tem biblioteca. Então, a gente percebe que eles estão gradativamente se acostumando com essa situação, diminuindo o uso das telas. Eu acredito que a principal mudança, acho que é o foco. Antes dependendo do aluno, ficava tentando acessar o celular para jogo, rede social, alguma coisa assim. E agora não tem que ficar repetindo, então
parece que eles já estão mais ligados no que você está falando, porque antes você sempre estava brigando com a atenção com o celular ali. Para os educadores, os efeitos positivos se tornaram evidentes. Houve maior concentração nas aulas, mais participação nas atividades e, de forma significativa, houve redução nos casos de bullying relacionados ao uso das redes sociais. Algo que só foi possível graças ao apoio dos pais nesse período de adaptação dos alunos. Nós percebemos que com a diminuição do uso do celular, isso também diminuiu. Por quê? Porque as redes sociais, infelizmente, eles trazem desafios, trazem o bullying declarado, né? E isso é muito ruim. Então, quando eles têm menor acesso a essas redes sociais, eles também expõem menos os colegas. Então, isso também impactou de forma positiva. Isso não significa que a tecnologia não é usada. Pelo contrário, essa turma do 3º ano, por exemplo, participa de um projeto em que todos os alunos recebem laptops e usam nos momentos de aula. É fundamental que o estudante, na sala de aula, na escola, aprenda a usar essa tecnologia de forma positiva. E é dessa forma que os colégios da rede estadual de ensino têm trabalhado, proporcionando a utilização da tecnologia em benefício da melhoria na qualidade da aprendizagem dos nossos estudantes. Então, vocês veem na sala do 3º ano, todos os estudantes trabalham com um Chromebook, que fica à disposição para cada estudante, e a lousa digital também, onde o professor consegue interagir efetivamente online com os estudantes, de forma positiva. A Lei número 15.100, de 13 de janeiro de 2025, que trata da utilização de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, como celulares, por estudantes em estabelecimentos de ensino, é bastante rígida. Porém, existem exceções previstas, como em casos de perigo, estado de necessidade ou força maior, onde o uso do aparelho pode ser permitido. E olha só essa notícia, a Vigilância Sanitária encontrou larvas de insetos em embalagens de chocolates que eram vendidos em uma loja de um shopping de Porto Alegre. A repórter Kátia Fantin vai contar os detalhes dessa história. Uma vistoria da Vigilância de Alimentos da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre encontrou chocolates contaminados com larvas vivas e insetos em uma loja do Barra Shopping Sul. A inspeção foi realizada na semana passada e resultou na autuação do estabelecimento por infrações sanitárias. Segundo os fiscais, os produtos estavam armazenados de forma irregular, tanto nas embalagens quanto no ambiente da loja. O gerente afirmou que os chocolates seriam usados na preparação de fondue, mas isso não isenta o local das exigências sanitárias que são previstas em lei. A vigilância apontou falhas graves nos procedimentos de armazenamento, limpeza e controle de validade dos alimentos, o que representa risco à saúde do consumidor. A secretaria reforça que todos os estabelecimentos que manipulam alimentos devem seguir as boas práticas de higiene e manipulação exigidas por lei. O descumprimento pode gerar sanções e comprometer a saúde pública. Olha, mais um caso desse, um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra larvas no ketchup de uma famosa rede de lanchonetes. E esse caso aconteceu no Rio de Janeiro e quem traz as informações é o Anderson Nascimento. O vídeo em que uma cliente do McDonald's diz ter encontrado larvas no ketchup de uma das unidades da lanchonete em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais. A mulher, identificada como Marcela Loureiro, relatou que foi à loja do Tanque na última quarta-feira, quando se deparou com um molho contaminado. O número de visualizações da gravação compartilhada já ultrapassou a marca de 5 milhões. A
marca informou que apura com rigor as denúncias, porém diz que, sem dados claros do ocorrido, não é possível determinar de fato o que aconteceu. A assessoria de comunicação da empresa estadunidense disse ainda que possui rígidos procedimentos de limpeza, higiene e segurança do alimento, que são constantemente reforçados. Olha só essa história. Um casal nasceu no mesmo dia, tanto o homem quanto a mulher. E eles acabaram sofrendo um acidente no dia do aniversário e também morreram no mesmo dia. Quem vai contar essa história é a Michele Viga. Infelizmente, uma história que tinha tudo para ser linda, de amor, de construção, terminou em tragédia. No último final de semana, mais precisamente no dia 20, a Nicole e o Gregory, que eram um casal de namorados da região de Florianópolis, ali em São José, acabou falecendo em um acidente de moto na BR-101. Seria mais um acidente, infelizmente, registrado dentre os tantos que Santa Catarina é um dos estados que mais registram acidentes fatais nas BRs brasileiras, mas a não ser uma chamada de atenção. Ambos 27 anos, ambos nascidos no dia 20 e acabaram falecendo também no dia 20 de julho. Eles teriam ido a casa de um dos amigos fazer a comemoração do seu aniversário e na volta aconteceu esse acidente que vitimou fatalmente os dois. A família disse que eles estavam juntos há 6 meses e que estavam comemorando inclusive essa coincidência de terem nascido no mesmo dia, terem a mesma idade e aí terem se encontrado nos caminhos da vida e estarem apaixonados. E, infelizmente, no domingo, dia 20, que comemoravam o seu aniversário de 27 anos, também acabaram perdendo a vida. Santa Catarina é um dos estados, como eu disse, dentre tantos na federação, que registra números alarmantes de acidentes nas BRs e também nas estradas estaduais, sendo um dos 3 que mais tem acidentes fatais registrados no Brasil no último ano. E veja a seguir, 180 animais são mortos por dia em rodovia que corta o Pantanal. E ainda, número de corridas de rua aumenta 62% em São Paulo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e com mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, o Rio de Janeiro está em alerta. O Instituto Oswaldo Cruz confirmou que uma nova variante da Covid-19 está circulando na cidade. Uma nova variante da Covid-19 circula na cidade do Rio de Janeiro. 46 casos da XFG foram identificados entre as amostras analisadas pela Fiocruz na estratégia de vigilância estabelecida em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde da capital. A nova variante foi identificada em amostras de residentes de Petrópolis, Rio das Ostras e Rio de Janeiro. No entanto, foi reforçado que não há alerta para a situação, já que não há aumento significativo da doença no estado. Todos os casos foram considerados leves, não havendo necessidade de internação e não resultam em óbito. Para o secretário de Saúde da cidade do Rio, Daniel Sorães, a cobertura vacinal tem sido fundamental. Todos os pacientes que testaram para a nova variante estão imunizados contra a Covid. No momento, o município tem nos postos o imunizante atualizado para a variante JN1. Sorães destaca que a XFG tem classificação da OMS como variante sob monitoramento e que a vacina atual e as anteriores se mostram eficientes para combater a evolução para casos graves. A cidade segue o calendário previsto de vacinação. Pessoas com idade a partir de 60 anos já podem se vacinar. O próximo grupo previsto é para agosto, formado por pessoas com comorbidades. Quem ainda não recebeu ao menos uma dose de uma das
das vacinas contra a Covid-19 ou não concluiu o esquema vacinal, pode ir a um dos postos, mesmo estando fora da atual fase do calendário. De acordo com dados do painel epidemiológico da cidade do Rio, que é atualizado diariamente, neste ano até o momento foram confirmados 5.823 casos. Destes, 147 foram considerados graves, com 7 apenas neste mês. Olha, e agora um dado alarmante. Em um único trecho de uma estrada que corta o Pantanal, 180 animais silvestres morrem por dia. Quem vai contar essa história é a Elisa Lorini. O atropelamento de animais na BR-262, no Pantanal Sul-Mato-Grossense, tem preocupado as autoridades e as instituições ligadas ao meio ambiente. De acordo com dados do Instituto SOS Pantanal, de 2017 a 2020, 6.600 animais silvestres foram mortos no trecho entre os municípios de Miranda e Corumbá, uma média de 180 mortes por dia. A gente vê onça pintada é um grande símbolo, é o que chama atenção. Mas entre os principais animais atropelados estão tamanduás, tanto tamanduá bandeira quanto tamanduá mirim, cachorro do mato, tatus, jacarés, enfim, uma infinidade, antas, né, inclusive são acidentes gravíssimos com mortes humanas. Então, uma gama de espécies, né? Acho que a gente pode colocar todas as espécies praticamente que vivem no Pantanal, já tirando algumas aves, elas sofrem com esse problema. Muitas espécies atropeladas estão ameaçadas de extinção. Por exemplo, 8 onças pintadas foram vítimas no período de 1 ano e meio. O biólogo do Instituto SOS Pantanal diz onde o risco de atropelamento de animais é mais frequente. Logo um pouco depois de Campo Grande já começa a ficar bem perigoso, já começa uma taxa alta de atropelamentos. Então, entre Aquidauana e Corumbá são trechos, né? Existem trechos dentro desse trecho. Então, são hotspots que a gente chama, que são áreas que já são sabidamente, né, onde as colisões acontecem mais. E é exatamente o trecho que corta a planície pantaneira. No ano passado, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, aprovou um plano de mitigação de atropelamento da fauna no trecho da BR-262. Mas conforme o SOS Pantanal, enquanto o plano não sai do papel, resta aos motoristas terem mais atenção para evitar os atropelamentos. E agora uma história com um final feliz. A justiça determinou que o IBAMA devolva um papagaio para uma mulher que já cria o animal há quase 3 décadas. A Michele Veiga vai contar essa história. E a Justiça de Joinville, cidade no norte do estado de Santa Catarina, determinou que um papagaio chamado Louro fosse devolvido à sua tutora que o criou. Ele tem 27 anos de existência ao lado dessa tutora, mas, de acordo com denúncias anônimas, o animal foi retirado dela no último mês. Mas, de acordo com a Justiça Catarinense, depois de algumas observações e laudos periciais, ficou comprovado que o animal estava sendo melhor cuidado, bem tratado pela sua tutora do que no abrigo aonde ele ficou. De acordo com a última sentença, né, do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, esse animal, né, vai ficar ao lado da tutora, né, do qual aí pertenceu durante esses 27 anos. Ainda cabe recurso, mas o melhor de tudo é que nesse momento o animalzinho fica aí aos laços dessa que sempre o cuidou. De acordo também com as informações, o animal não teria maus tratos e as denúncias aconteceram por até entreveros ali da vizinhança, mas cabe recurso, o animal agora fica sob a tutela da sua tutora original, mas ainda, infelizmente, ou felizmente, né, de acordo com os laudos periciais, pode ainda ser retirado dela. 27 anos, voltou para casa. Olha, e o número de corridas de rua aumentou mais de 60% em São Paulo. O nosso repórter, o Fernando Jesus, preparou uma matéria especial para falar sobre esse assunto. Vamos ver. São Paulo é a cidade que não para. Aqui a correria acontece dia e noite. Correr é mesmo um estilo de vida do paulistano, até quando está de folga. Eu não gostava de correr,
mas eu acho que a corrida mudou a forma como eu enxergo a minha própria vida. Então, eu me tornei uma pessoa muito mais disciplinada, muito mais corajosa, muito mais determinada. Então, eu acho que eu gosto da corrida porque ela tá me tornando uma pessoa que eu nunca imaginei que eu fosse. Eu sou asmático. Primeiro foi para emagrecer e agora viciado, já sou maratonista, enfim. Mas é algo que coloco o meu fone aqui, me sinto livre. Questão de saúde, e eu como um ex-dependente do tabaco me ajuda a não voltar para o vício. E alguns objetivos pessoais como maratona, como futuramente Ironman e coisas do tipo. Aí estamos aí todo dia basicamente, né? Praticando exercício, cuidando da saúde. Nos primeiros 6 meses deste ano, o número de corrida de rua aumentou 62% na capital paulista, de acordo com dados da Federação Paulista de Atletismo. Todas são provas oficiais que tiveram autorização da federação e seguiram regras técnicas de arbitragem e de segurança. No ano passado, foram realizados 268 eventos. E em 2025, esse número saltou para 434 provas. A expectativa é que até o fim do ano sejam realizadas 1.100 corridas. Foi um primeiro semestre de muito trabalho. Todo mundo que está envolvido nesse grande mercado está de parabéns. Que além desse grande crescimento no número de corridas, nós também tivemos um desenvolvimento das provas, né? Corridas com muito mais organização, melhores áreas médicas, melhores áreas de cronometragem eletrônica, maior número de participantes por evento. E além de competir e, quem sabe, até ganhar uma medalha, essa prática faz muito bem para a saúde. A corrida melhora o condicionamento cardiovascular, fortalece os músculos e ossos e ajuda na prevenção de doenças, estresse e ansiedade. A corrida de rua pode ser praticada em qualquer horário e em qualquer lugar, porém sempre sob a orientação de um profissional qualificado. Além disso, a corrida de rua exerce vários benefícios no seu corpo. Destaque para a alteração, para a melhora da sua composição corporal. Com a corrida de rua associada a uma dieta balanceada, você irá ter uma redução da sua gordura corporal e um aumento da sua massa magra, trazendo para você um estilo de vida mais saudável. Quem vê a apresentadora Maria Clara Leite, toda bonita, se preparando para o programa, não imagina o quanto ela suou a camisa para estar aqui. Isso porque a Maria Clara está seguindo um rigoroso programa de treinos para realizar a sua primeira corrida de rua em outubro. E ela está em um desafio chamado Saúde Além das Curvas. O período total de treino será de 6 meses, com atividades físicas diárias durante meia hora, que inclui corrida e também musculação. A alimentação também é monitorada pela equipe de treinadores e tudo é acompanhado nesse aplicativo. Esse pessoal do Além das Curvas me fez o desafio, falou, quero ver. Você aceita entrar nessa? Eu falei, eu até aceito, mas eu estou extremamente sedentária. E aí ele falou assim, né, o preparador físico que está junto com a gente, o Daniel Barsottini, ele falou assim, quanto tempo você tem por dia para treinar? Eu falei, no máximo meia hora. Todo mundo tem meia horinha, vai, gente? Falei, no máximo meia hora. Ele falou, então tá certo, eu vou preparar um treino para você, para que você treine meia hora por dia. Então, começamos lá no início, né, de todo esse processo, no dia 1º de abril, começamos com meia hora por dia de exercício, né? A gente tem a corrida, tem um pouquinho de musculação, mas tudo exercício que dá para fazer em casa, né? Então, muita coisa eu fiz em casa, né? Agora eu tô na academia, mas muita coisa eu fiz em casa. E agora estamos estendendo um pouquinho essa parte da corrida. Estou correndo um pouquinho mais, porque outubro já está aí, nós vamos participar da corrida que tem como causa a prevenção do câncer de mama. Mas é claro, o espírito de competição também é um combustível nessa preparação. Minha intenção é apenas participar, correr e tomar gosto pela coisa. Eu que estava sedentária, não estava fazendo nada, agora já acordo todos os dias de manhã com vontade de ir à academia, de treinar, de correr e de manter a minha saúde. Então, a ideia era muito mais uma mudança de estilo de vida do que participar de corridas de rua. Mas eu acho que eu vou acabar me apaixonando, viu? Vai ser a primeira de muitas. Será?
E a Maria Clara é mais um entre milhões de paulistanos que não param de correr. E acabou pegando amor nessa corrida diária. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Continue ligado em nossa programação e até mais.